É isso aí, né, pessoal? Vamos continuar estudando poder de polícia, dentro de poderes administrativos, né? Nós estamos vendo os atributos do poder de polícia, as características do poder de polícia, e aí, em específico, a autoexecutoriedade. O que nós temos em relação à autoexecutoriedade? Tudo aquilo que eu já disse, que a administração pode praticar os seus atos por ela própria, não depende da intervenção do poder judiciário, não é? Só que aí às vezes tem algumas provas que você vai ver a expressão, e principalmente também a FCC ao usar a obra da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Por quê? A professora de Pietro, ela traz no texto a menção a que alguns autores fazem a divisão da autoexecutoriedade em exigibilidade, né? Colocando a expressão em francês aí, exigibilidade, que significa o quê? A possibilidade da administração de tomar decisões executórias. Então, que para esses autores, a exigibilidade seria o quê? A administração não é ela executar por si só, mas essa prerrogativa da administração poder decidir que quer fazer aquilo. E já a executoriedade seria a prerrogativa da administração, depois de ter tomado a decisão, de concretizá-la. Então, assim, a ideia disso da demolição lá que eu falei, seria a exigibilidade, a possibilidade da administração de fazer o ato, de redigir, elaborar o ato determinando a demolição. Isso seria exigibilidade. A executoriedade viria depois, ó. Uma vez que ela mandou fazer, nós temos que fazer e ela mesma faz. E perceberam a cisão que é feita em dois momentos? Um ato é só, a autoexecutoriedade, ela mesma faz, ó, determinou a demolição e vai lá e faz a demolição. Mas essa determinação, possibilidade de fazê-lo, é exigibilidade, e isso aí é o que chama aí nesse trecho, nessa parte da doutrina. E executoriedade seria mesmo pôr a mão na massa, tomada a decisão, aí ela vai executar diretamente. Nós vimos, eu já falei antes, que a autoexecutoriedade, se tiver pergunta direto falando dela, ela não existe em todo ato administrativo. Porque a gente já falou lá atrás, que é só quando for lá, caso de urgência, ou tiver previsto em lei. Fazendo essa divisão em exigibilidade e executoriedade, a exigibilidade está presente em todos os atos de polícia administrativa, porque exigibilidade é a possibilidade de poder decidir. E já a executoriedade não está. Né? A executoriedade não está sujeita à presença em todos os atos administrativos. Belezinha? Então tá bom. E o último atributo do poder de polícia é a coercibilidade. Quer dizer o quê? O ato administrativo de polícia administrativa, ele é impositivo, ele é coercitivo. O que significa? A prática do ato de polícia administrativa não depende da anuência, da concordância do destinatário. Então, a administração, para praticar os atos de polícia, ela não depende que o destinatário concorde. Então, você imaginou como que seria se toda vez a polícia de trânsito te parou, você estava com alguma irregularidade, aí ele olharia assim para você: bom dia, cidadão. O senhor estava com isso, isso, isso.
isso viola aí o Código de Trânsito, então o senhor terá que ser autuado. O senhor concorda? Eu posso fazer a autuação? Você acha que é de cada 10, quanto não ele ia ouvir? Vários, não é? Então, assim, você não depende da concordância do destinatario. O ato é impositivo, é o ato assim, ó, ele está sendo feito. Você querendo ou não querendo, está aqui o ato. Tá? Então, a coercibilidade, esse ato ele é imposto, coercitivo. Essa é uma característica dos atos de poder de polícia administrativa, né? Tá bom? Tem limite para a prática de ato de polícia administrativa? Você falou, lógico que sim, professor, tudo tem limite, não é? Qual que é a ideia? Qual que é a função do poder de polícia? Não é impor condição para o exercício de uma liberdade, de um direito individual, em benefício do interesse da coletividade? Sim. Ela não serve, então, para proteger o interesse público? Qual que é a função de eu ir lá prender a carne no açougue que está vendendo a carne estragada? Proteger que as pessoas vão lá e comprem e passem mal, que tenhamos problema na saúde pública em geral. Então, é a tutela do interesse público, não é isso? Então, o limite do poder de polícia é isso, é até a própria finalidade, ou seja, é o próprio interesse público. O limite é o próprio interesse público. Por quê? A partir do momento que o interesse público está protegido, o ato de polícia não precisa prosseguir mais em outros pontos. A razoabilidade e a proporcionalidade vão se fazer presente nos atos de polícia administrativa. Lembra daquele exemplo, né, bem exagerado que eu dei lá no princípio da razoabilidade? Era um exemplo de polícia administrativa, que eu falei que o fiscal ia no hipermercado e tinha lá um macarrão instantâneo, lá um miojo vencido. Aí o fiscal ia e interdita o hipermercado por 6 meses por conta do... Né, qual que é o limite? O limite não era impedir que comessem, então era só ter apreendido, por exemplo. Né? Então, assim, aí eu expliquei dos requisitos da razoabilidade, lembra? Necessidade, adequação e proporcionalidade. Então, o limite do ato de poder de polícia é o próprio interesse público. Se ele existe para tutelar o interesse público, a partir do momento que o interesse público está tutelado, está tudo certo. Tá? Não pode extrapolar de jeito nenhum. Aí pergunta assim, mas os atos de poder de polícia prescrevem? Existe prescrição para a prática? Na área federal tem uma lei tratando disso. Lei 9873 de 99. De acordo com o artigo 1º dela, esse prazo é de 5 anos contados da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Agora, se o fato também for crime, aí vai seguir o prazo da lei penal. Então, quer dizer assim, para a administração, praticar atos de polícia em razão de algo que está lesionando o interesse público, tem limite? A lei estabelece que sim, que esse limite é de 5 anos contado da data que o ato foi feito, ou se é um ato que está se repetindo, esse prazo vai começar a correr do dia que parar de se repetir, né? Os 5 anos. Se aquilo que ele fez também for crime, se for, por exemplo, um crime aí desses contra a saúde pública, de ter mercadorias assim estragadas, aí nesse caso vai seguir a lei penal, ok? Tem um ponto aqui que fala que é a prescrição intercorrente. Essa lei estabelece assim, se por acaso foi instaurado um processo administrativo para apurar esse ato nocivo ao poder público, e ele estiver paralisado há mais de
3 anos, a mais de 3 anos, dependendo de despacho ou julgamento, vai ocorrer a prescrição e a autoridade que der causa vai ter que responder. Entendeu? Então, assim, instaura um processo administrativo para ver a violação a um direito, a um interesse público por conta do particular. Se esse processo parar 3 anos, ficar sem mexer por conta, dependendo de algum despacho da autoridade ou de julgamento, aí vai ter a prescrição do ato de polícia, ok? O que nós temos aqui, ó? Aqui em cima, na verdade, acabou saindo errado aí no slide, ó. Você corrige aí, ó. Já corrige ao vivo, para não ter problema, né? Na hora. Enquanto você está me vendo aí, se depois você mexe nisso, você não lembra. Abuso de poder. Abuso de poder. O que nós vamos ter em relação a isso? Abuso de poder ocorre toda vez que qualquer um dos poderes for usado de forma ilimitada, ou seja, além dos limites. Isso não é só para o poder de polícia, é para todos os poderes. Se não usou adequadamente, nós podemos ter abuso. Tem 2 espécies de abuso. Tem o excesso de poder e tem o desvio de poder ou de finalidade. No excesso de poder, o agente age fora dos limites de sua competência. Ele extrapola, ou seja, ele vai além do que ele poderia ter feito. Aí, nesse caso, aponta-se que violação ao elemento competência do ato administrativo. O que seria um excesso de poder? Por exemplo, aquele caso que eu contei lá de ter uma lei concedendo benefício fiscal para os profissionais da área de saúde, aí vem o prefeito, faz um decreto e restringe no decreto, estendendo o benefício só para os médicos, não para o pessoal da área de saúde. Ele poderia fazer isso? Falando, não, porque ele não está regulamentando a lei. A lei é o parâmetro dele. Ele tem que seguir a lei. Então, ele não pode ir além da lei. Ao dizer, não é a área de saúde, é só médico, ele está legislando, porque ele está contrariando a própria lei. Então, ele está extrapolando, ou seja, ele está praticando um ato que ele não poderia ter praticado. Está praticando o ato extrapolando de sua competência. Aí tem excesso de poder. O outro é o desvio de poder ou de finalidade. Desvio de poder ou finalidade. Nesse aqui, a autoridade pratica, o agente pratica o ato por motivos ou com finalidade diferente da estabelecida em lei ou exigido pelo interesse público. Então aqui ele não extrapola. O que é no desvio de poder? Esse cara que foi lá interditar o açougue do indivíduo. Que ele foi no açougue, né? Se ele vai no açougue e ele interdita o açougue não porque tinha alguma irregularidade, mas porque o dono era um desafeto dele, é um cara que ele não gosta porque ele soube que ele saía com a mulher dele, ou que ele tem briga, alguma, sabe, pessoal, ou porque ele quer fechar ali porque o irmão dele, alguém vai abrir um açougue na rua de lá. O que interessa assim, ó, ele tem essa possibilidade, está dentro da competência dele interditar os lugares. Mas no caso, ele não pratica visando a finalidade pública, ele pratica visando finalidade particular. Então ele teria aí desvio de poder, o ato é nulo, né? Tá? Então, no excesso, ele extrapola a competência. No desvio de poder, ele não extrapola, age dentro da competência, mas por finalidade diversa da prevista em lei. Nos 2 casos, gente, que ocorrendo abuso, temos nulidade do ato, tá? O ato vai ser nulo. Tá? O ato vai ser nulo.
Além disso, dependendo de como for feito, o abuso de poder pode configurar crime, porque tem a Lei 4898 que prevê os crimes de abuso de autoridade. E, por fim, temos que ressaltar que o abuso de poder também pode ser feito por omissão. Não se abusa de poder só na forma comissiva, na forma omissiva também. Então, se o administrador, voltando ao mesmo caso do fiscal que vai no açougue, invertendo a situação, se ele se depara com carnes ali impróprias para o consumo, ele não pode simplesmente, eu não vou fazer nada, fechar o olho. Ele, pela indisponibilidade do interesse público, ele tem que agir. Ele não agindo, o entendimento que tem é o seguinte, ele está abusando do poder que ele tinha, porque ele não está respeitando esse poder, ele não está fazendo esse poder, atuando com ele como deveria. Então, também haveria abuso de poder na forma omissiva, né? O excesso e o desvio seriam mais aí na omissão, na comissão, praticando alguma coisa. A omissão seria sem fazer nada, beleza? Vamos treinar? Então vamos, ó. Essa questão aí caiu 2014 aí. Para técnico. Carlos Eduardo, servidor público estadual e chefe de determinada repartição pública, adoeceu. E em razão de tal fato, ficou impossibilitado de comparecer ao serviço público. No entanto, justamente no dia em que o mencionado servidor faltou ao serviço, fazia-se necessária a prática de importante ato administrativo. Em razão disso, Joaquim, servidor público subordinado de Carlos Eduardo, praticou o ato, vez que a lei autorizava a delegação. O fato narrado corresponde a típico exemplo do quê? Delegação é poder o quê? Hierárquico. Né? Alternativa correta, letra D. Aliás, ó, você guarda assim que eles gostam de fazer muita pergunta de você identificar o que é. Então, assim, ó, se publicar um ato, uma portaria determinando horário de entrada, saída, dando ordens, assim, organizando os servidores, é poder hierárquico, não é disciplinar. Disciplinar é se falar uma portaria aplicando pena de demissão, suspensão. Falar um decreto regulamentando a lei, poder regulamentar. Um ato impondo multa, demolição, qualquer poder de polícia, tá? Cuidado só com isso aí. Próximo aí, caiu para TRT da quinta, né? São poderes inerentes à administração pública, o poder normativo, o poder disciplinar e o poder de polícia. Quanto a esses dois últimos, quais que ele quer que você fale? O disciplinar e o de polícia. É correto afirmar que o poder disciplinar alcança as sanções impostas aos servidores públicos, mas não abrange as demais pessoas sujeitas à disciplina como estudante de escola. Errado, a gente viu que abrange, então, errado. B, poder de polícia é o que cabe à administração para apurar infrações e aplicar penalidade. Isso aqui é o disciplinar. Errado. A C, o poder disciplinar é discricionário. Por essa razão, a administração pautada em juízo de conveniência e oportunidade pode decidir entre instaurar ou não. Aonde, né, gente? Está errado. Procedimento para apurar a falta. Ela tem que instaurar. Lembra que o disciplinar pode ter discricionariedade se for o caso da pena de suspensão lá por conta dos dias. D, o poder disciplinar é o que cabe à administração para apurar infrações e aplicar penalidades às pessoas sujeitas à sua disciplina
interna. Fala, ó, essa tá certa. Ah, mas não pôs o particular. Ele pôs somente em algum lugar, apenas, não pôs. Não está errado o que está escrito. É que você fala, mas está faltando, mas tudo bem. Mas a afirmação que está aqui, ela está certa. Essa aqui está bonitinha. Aí, fundamento do poder de polícia é a hierarquia. Errado. É o supremacia do interesse público. Então, a resposta D de dado. A seguinte aí. Olha lá, ó, como o cara quer te pegar. Se você não lê, você não sabe o que a professora falou aí, ó. Eles puseram a posição pessoal de uma autora na prova, né? Às vezes fazem isso. É ruim, né? Mas vamos lá. Calpranalista RE do Paraná. De acordo com Maria Silvia Zanella de Pietro, o poder regulamentar é uma das formas de expressão da competência normativa da administração pública. Exatamente, ela fala que ele é uma das formas manifestada pelo chefe do executivo, né, por meio de decreto. As outras formas você tem nos outros poderes, por exemplo, no legislativo, judiciário, com provimentos, resoluções. Aí, o que ela quer que você marque aqui? O que a banca quer? Ó? Esse poder regulamentar, na visão dela, então, ele é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, que também pode editar decretos autônomos nos casos previstos. Você está vendo assim, ó, que se você não souber essa posição dela, você não ia marcar que é competência exclusiva, porque você sabe que os outros poderes também podem praticar atos para regulamentar leis. Só que ele quer saber assim, mas de acordo com a doutrina dela, o poder regulamentar não tem a mesma extensão que os outros autores usam para poder regulamentar. Para ela poder regulamentar é menor. Ele está dentro do poder de polícia. E o regulamentar é só o chefe do executivo, que a gente já viu. Então, essa aqui está correta. Ok? Aí você vê que está errado a B, porque também fala que pode editar decretos autônomos, né? Que seria lá o do 84. A B está errada porque fala que é só decreto executivo. Apenas. A C fala que compreende decretos autônomos sempre que houver lacuna na lei. Não é no caso de lacuna, é só nas hipóteses do artigo 84, 6, lá que o presidente dispôs da Administração Pública Federal. A D, admite a delegação da competência originária em caráter geral e definitivo. Não, delegação primeiro que é poder hierárquico e segundo que não existe delegação geral e definitiva, é tudo provisório e parcial. Compreende a edição de decretos autônomos e regulamentares, de novo, quando houver lacuna. Nada, não tem esse negócio de lacuna. A alternativa certa mesmo é a letra A. Ok? Muito bem. Vamos ver a seguinte aí, ó. Durante fiscalização em bares e restaurantes localizados em determinada região de Salvador, os agentes municipais constataram em alguns estabelecimentos a existência de produtos alimentícios impróprios para o consumo ou com data de validade expirada. Os agentes municipais devidamente amparados em previsão legal. Aí vem as alternativas. A. Podem apreender os gêneros alimentícios impróprios para o consumo e com data de validade expirada, como medida de polícia administrativa, não estando autorizados a interditar os estabelecimentos, conduta que se respalda no poder disciplinar e que precisaria de prévia autorização do superior. Não, que rolo, né, que eles fizeram?
Errado, ele pode interditar e não precisa de autorização de ninguém e ela é baseada no poder de polícia e não no disciplinar. Então está errada. A B. Devem apreender os produtos impróprios para o consumo e com data de validade expirada, podendo, inclusive, promover a interdição do estabelecimento como medida de polícia protetiva da saúde pública, diferindo-se o contraditório e ampla defesa. Isso aqui está perfeito, ó. Você vê que fala, ó, eles podem apreender, eles podem interditar no local. Isso é base de medida de polícia administrativa e aí essa questão do contraditório vai ser diferido, postergado no tempo, que depois ele vai ter chance para se defender. Aí fala que ele deve multar o estabelecimento promovendo o ajuizamento, o fiscal vai ajuizar a ação para prender. Nossa, pensou se fosse assim, não ia aprender nunca até fazer ele entrar com a ação, né? Errado. A D, que eles podem interditar e apreender mercadorias, mas não sendo possível a imposição de multa. Eles podem multar também. Multar, interditar, apreender. Que fala que o poder de polícia não se coaduna com o diferimento. Coaduna, gente, lembra, o entendimento é que tem que ter contraditório e ampla defesa. O ideal é que ele fosse feito antes, mas em razão disso aí, por exemplo, a situação de flagrância de prática de infração, o contraditório é jogado no tempo para frente, ele é postergado, não é? E então, nessa hipótese aí, ele se coaduna, sim, o não está errado. E aí fala que eles deveriam autuar, né, multar os estabelecimentos como medida de polícia decorrente do poder disciplinar hierárquico, olha, né, tudo medida do poder de polícia e apreender mercadoria imprópria. Errado, alternativa B, que é aquela mesma lá que a gente pôs, não é? Isso, tá certíssima. Alternativa B de bola. Vamos ver essa daqui agora, ó. O poder discricionário diz respeito à liberdade de atuação que possui a administração pública, podendo valorar a oportunidade e a conveniência da prática de ato administrativo, desde que sejam respeitados os limites legais. Isso mesmo que é a discricionariedade, não é? Você pode escolher, dentre as hipóteses legais, o que é oportuno, o que é conveniente para ser feito. Resposta certa. Só toma cuidado assim, se tiver desse padrão, você vai, mas cuidado com essa expressão liberdade, para não dar a ideia assim com o administrador para fazer o que ele quiser, que ele é livre. Não, ele tem uma margem aí que ele pode transitar, tá bom? Seguinte aí, que também do CESP aí de técnico judiciário. Não há relação de hierarquia entre os parlamentares e nem entre os juízes no exercício de suas funções institucionais. Pode-se considerar, portanto, que o poder hierárquico existe apenas no âmbito do poder executivo, não no âmbito dos poderes legislativo e judiciário. Errado isso, gente. Lembra que eu disse assim, ó, não há hierarquia, ou melhor dizendo, a hierarquia só existe na função administrativa. Ela não existe na função jurisdicional nem legislativa. Então, o juiz e o deputado, no exercício da função própria deles, o juiz julgando, o deputado lá legislando, eles não estão subordinados a ninguém. Mas isso não quer dizer que não exista. Isso não quer dizer que não exista hierarquia no legislativo e no judiciário. Existe, mas não na função própria dele, nas funções institucionais. Existe na função administrativa. Então, isso aqui está errado. É para estar
errado e tá mesmo, né? Beleza? Eu acho que agora você poderes, né, mais um ponto aí para você anotar, complementa aí, dá uma lidinha no livro lá, né? Fica a sugestão para você melhorar ainda mais seu rendimento. Até mais.